prazer de conversar hoje com o médico cardiologista Dr. Germano Souza, que irá falar um pouquinho sobre a área, o que nós temos de novidade, principalmente hoje em dia, não é, doutor, que a gente vive num estresse muito grande, altas taxas de poluição, enfim. Eu acho que o coração é um dos órgãos mais afetados e é um assunto vital, não é? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Gostaria de perguntar um pouquinho o que nós temos hoje de novidade na área da cardiologia. Olha, obrigado pelo convite e eu gostaria muito de enfatizar que a cardiologia, ela, como outras áreas da medicina, tem evoluído bastante nos últimos anos e é até difícil dizer por onde começar, quais as novidades, porque praticamente em todas as áreas da cardiologia nós temos bastante inovação. Dentre as inovações mais relevantes atualmente, além dos novos medicamentos em todas as áreas da cardiologia, destacam-se também os dispositivos, são materiais que são implantáveis, materiais que são ou próteses ou órteses na área de cardiologia. Então, existem diversos assuntos, tem os stents farmacológicos, os stents que agora stents biodegradáveis, existem dispositivos de assistência ventricular, como o coração artificial. Isso. Então, temos diversas áreas realmente em grande evolução nesse momento. Agora, a implantação de stent pode substituir uma cirurgia de ponte-safena, eventualmente, dependendo do caso? Sim, na verdade, essa é uma alternativa ao tratamento dos pacientes que têm alguma obstrução nas artérias do coração. Então, existem sempre três opções. Uma opção é o tratamento apenas clínico, farmacológico, que a maioria dos pacientes geralmente já está em tratamento. Quando o paciente tem essa obstrução detectada por um cateterismo, você pode ter uma necessidade de fazer alguma intervenção e aí você pode optar, dependendo do tipo, da análise da anatomia da coronária, e só realmente mostrando ao especialista para que a gente possa discernir qual é a melhor opção. Aí sim, você pode partir para uma cirurgia, que a gente chama de cirurgia de revascularização miocárdica, popularmente conhecida como ponte de safena, ponte de mamária, ou então um implante de um stent coronário com angioplastia. Jovem, né? Mais jovens, não é? Com idade de 50 anos, 40 e poucos anos, não é? Que a gente já sabe que infelizmente o infarto é fulminante, não é? Uma série de fatores, mas a gente vê muitas vezes que eles acabaram de fazer um check-up completo e aí no dia seguinte, 2 dias depois, dá aquele infarto fulminante, muitas vezes, infelizmente. Por que isso ocorre? Muito bem, essa pergunta ela é bastante recorrente na prática clínica, porque a primeira coisa que o nosso espectador precisa reconhecer é que, primeiro, a medicina ela oferece probabilidades, nós não temos bola de cristal, mas a gente sabe de algumas coisas que podem justificar esse tipo de fenômeno. Por exemplo, o paciente acabou de fazer um check-up. Certo. Esse check-up incluiu alguns exames, por exemplo, como um teste de esforço comum. O teste de esforço mostrou-se negativo. Isso quer dizer que esse paciente não vai ter um evento coronariano, um infarto agudo no curto prazo de tempo? Não. Isso não pode ser, a gente não pode afirmar baseado só no teste ergométrico. Perfeito. Por quê? Porque nós temos placas de gordura de vários tamanhos. As placas de gordura elas podem variar de 10%, 20%, que são placas praticamente imperceptíveis, mesmo num cateterismo, principalmente também no teste não invasivo como um teste de esforço, vai dar normal. Se tiver uma placa de 10%, ele não vai dar absolutamente nada. Ele vai acusar, como dizem os leigos, alguma coisa quando nós tivermos 70% ou mais de obstrução. O problema é que placas menores do que de 70%, até placas de 10%, também podem gerar infarto agudo de miocárdio. Por quê? Porque existe o que mais predispõe a um infarto não é o tamanho da placa. Sim. Porque o infarto ele é um evento agudo. A placa, às vezes, ela é pequena, mas ela pode estar instável. Ela pode ter um conteúdo mais amolecido. A capa que reveste essa placa, toda a placa de gordura tem uma capa. Sim. Que tenta evitar que o sangue que está ali circulando no vaso entre em contato com aquela gordura. Perfeito. Se essa capa se rompe ou ela tem alguma erosão, é aí que aparece o infarto agudo do miocárdio. Então, se essa capa, independente do tamanho da placa, estiver instável e permitir esse contato
entre o sangue que está passando no vaso e a gordura que está embaixo da capa, aí acontece a formação de um coágulo. Aí quando o coágulo aparece, há uma obstrução parcial ou total do vaso, e aí sim você tem um evento agudo, que pode ser uma angina instável ou infarto agudo. Então não depende do tamanho da placa, depende basicamente da instabilidade dela. Interessante, porque claro, porque ela nessa reação química entre o sangue, aí aparece um eventual êmbolo ou alguma coisa nesse Exato. O sistema de coagulação nosso, ele é desenhado para, em caso de uma ruptura do vaso, uma solução de continuidade, como nós chamamos, ele tem que entrar em ação para tapar aquele buraco. Que é o fibrinogênio, não é isso? Existem, na verdade, o fibrinogênio faz parte dessa cascata, mas ela é uma cascata extremamente complexa, em que nós temos, basicamente, sistemas de fatores de coagulação que estão dissolvidos no sangue, no plasma, e tem também as células chamadas plaquetas, que fazem parte desse sistema de coagulação como um todo. Então, quando há uma ruptura daquela capa fibrosa, o corpo interpreta como sendo um rompimento no vaso. Então ele acaba formando um coágulo naquela região, embora não esteja, na verdade, não houve um corte, não houve um rompimento no vaso. O que aconteceu foi uma ruptura dessa capa fibrosa, e aí ele interpreta erroneamente de que aquilo ali é um vazamento de sangue, então tem que coagular. E aí acaba coagulando dentro do vaso, formando um infarto agudo. Interessantíssimo. Mesmo sendo 10%, no exame clínico que mede colesterol, triglicérides, ele aparece? É muito importante essa questão no sentido de que a gente, apesar de não poder prever o futuro, nós sabemos o que fazer para minimizar as chances de acontecer o evento. Esse é que é o ponto. Então, o que a gente precisa saber? Sabemos que placas de gordura nós teremos um belo dia. Isso é inerente ao ser humano. Então, o ser humano um dia vai falecer de alguma coisa. E é engraçado, porque nós temos alguns estudos já com crianças, adolescentes, que faleceram por causa não cardíaca, um acidente, por exemplo, um acidente automobilístico. Nos estudos de necrópsia das principais artérias já tem placas de gordura. Então, isso começa na tenra infância, talvez até antes disso. Então é um processo degenerativo que é inexorável. Algumas pessoas vão ter esse processo vão manifestar mais rapidamente e vão manifestar ao longo da vida, outras não. Mas placas de gordura a gente tem que assumir que todos nós temos. Agora, então aparecer ou não aparecer no exame a placa de gordura, entenda que você tem, assuma que você tem. Mas a ideia é o que fazer para que essa capa fibrosa das minhas placas, que seguramente tenho ou terei, elas não se estabilizem. Aí é o combate aos fatores de risco. O que pode fazer com que você tenha uma menor chance de ter um infarto agudo do miocárdio ou angina instável é a prevenção através de controle de fatores de risco. Por exemplo, se o indivíduo ele é um tabagista, ele fuma, ele tem que parar de fumar. Isso é um dos grandes compensadores de capa fibrosa. Ele altera completamente a composição da placa, o cigarro, e não há uma quantidade segura de cigarros a ser fumada. Então é importantíssimo que quem fuma, por exemplo, pare de fumar. Quem tem hipertensão, controle bem a hipertensão. Quem tem diabetes precisa deixar o diabetes dentro de um nível adequado, glicemia no nível adequado, com controle por um especialista. O colesterol alto também é um grande vilão. Então o LDL, que é o colesterol dito ruim, ele precisa estar dentro de uma faixa-alvo através de controle ou com medicamentos, ou eventualmente apenas só com dieta. Mas se o paciente tem esses fatores de risco ou outros fatores de risco, eles precisam tomar conta disso. Por quê? Quando você faz um exame como um cateterismo e você vê uma placa de gordura em um determinado ponto, saiba que ela não está sozinha. Essa doença ela é sistêmica. Todo o corpo tem esse tipo de problema. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que se você tem uma evidência de colesterol, de placa de colesterol aqui no pescoço ou na perna, você vai ter na coronária e vice-versa. É uma doença sistêmica. Então, não adianta a gente tentar atingir a doença somente com um stent ou com uma ponte. É fundamental que você trate todo o sistema cardiovascular. E isso só é possível através de controle de fatores de risco. E agora o fator hereditário também é muito forte, né? Sem dúvida. Esse é um dos mais difíceis de medir. É aí que tá. Agora, a história familiar, ela sem dúvida é um dos pontos mais contundentes, quer dizer, um fator de risco muito forte. E
sobre o qual nós não temos controle. Nós não podemos controlar a idade, não podemos controlar o sexo, quer dizer, o homem tem mais infarto do que a mulher normalmente, e não podemos controlar a história familiar. Mas existem outros fatores de risco que nós podemos controlar para diminuir a chance de acontecer uma doença. Olha, o coração é um órgão assim complexo que a gente poderia falar de vários assuntos. Aliás, sem dúvida. Sobre vários assuntos. Nós vamos ainda falar muito mais, mas eu gostaria de perguntar especificamente sobre aquela questão do coração artificial. Pois é. Se você pudesse, doutor, falar um pouquinho para o nosso telespectador o que vem a ser o coração artificial, quando ele é utilizado, em que casos e como ele funciona. Muito bem. O coração artificial, popularmente conhecido, na verdade, não existe apenas um modelo. Existem diversos modelos hoje, biomecânicos. São aparelhos que eles são utilizados para tentar ajudar o coração a fazer sua função de bomba. O coração, ele funciona como duas bombas em paralelo, a parte direita do coração e a parte esquerda. A parte direita do coração recebe o sangue de todo o corpo e manda para o pulmão. Perfeito. E depois de oxigenado o sangue, o sangue é mandado para o coração esquerdo e aí sim impulsionado para todo o corpo. O que acontece, na verdade, é que, às vezes, por diversos motivos, parte ou do coração direito ou do coração esquerdo, mais comumente, não consegue funcionar bem. Então o coração começa a ficar muito fraco e quando você não consegue controlar, quando nós não conseguimos controlar essa fraqueza com medicamentos, que é a primeira escolha sempre, nós consideramos refratário esse tratamento e aí nós precisamos eventualmente lançar mão de algum tipo de tratamento cirúrgico para ajudar. Uma das opções dentre esses tratamentos cirúrgicos são esses ditos ventrículos artificiais. Na verdade são chamados dispositivos de assistência ventricular e, como eu falei, existem diversos modelos. Cada modelo se aplica a uma determinada situação, mas sem dúvida que essa tem sido uma grande área de interesse para nós cardiologistas em todo o país, na verdade em todo o mundo. E nós aqui no Brasil estamos apenas iniciando a nossa experiência com isso, embora na Europa, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos de uma forma geral, já exista um grande avanço nessa área. Então, em algumas situações, o transplante cardíaco ele tenha sido até questionado por alguns colegas sobre se valeria a pena ou não submetê-lo a um transplante, já que esses ventrículos têm avançado tanto que existe uma possibilidade futura de que eles possam tentar competir com o próprio transplante cardíaco. Mas deixar claro uma coisa, que o transplante cardíaco persiste sendo o tratamento cirúrgico de escolha para os pacientes que têm um coração fraco, que não melhoram com medicamento. Então, ele precisa sempre ser pensado. Mas uma coisa não exclui a outra. Às vezes você pode colocar um aparelho para ajudar o coração enquanto se aguarda um transplante cardíaco. Então avançou muito nessa área. Isso é muito interessante. E a questão de rejeição pode haver? Em relação ao transplante, sim, claro. Ao transplante, sim, claro. Claro, a rejeição dos ventrículos artificiais não é descrita. Isso como corpo estranho, não. Normalmente são aparelhos que têm um revestimento que precisa de afinar o sangue, né? Alguns medicamentos para deixar o sangue um pouco mais fino, mas em termos de rejeição propriamente dito, ao meu conhecimento, não tenho nenhuma notícia de rejeição. Claro que existem complicações potenciais com ambos os procedimentos. Agora, quando a gente fala de rejeição em relação ao transplante cardíaco, isso é uma complicação comum, mas absolutamente tratável. Quer dizer, nós já estamos acostumados a lidar com rejeição, infecção, num pós-operatório de transplante cardíaco. Isso não inviabiliza a realização do transplante, é apenas uma maneira de mensurar o que nós precisamos fazer. Às vezes o paciente pode ter mais um componente de infecção, e outros têm um polo mais voltado para uma rejeição. Tudo isso acontece porque o coração novo de um outro doador, ele vai vir para o tórax do paciente e na verdade o sistema imune ele interpreta aquele coração como um corpo estranho. Aí sim, claro, existe uma tentativa de rejeitá-lo, mas isso pode ser controlado com medicamentos, não há problema.